INSS só devem reabrir no dia 24 desse mês. Lembra que mudou, né? A previsão é para que reabrisse hoje, mas aí esse prazo foi prorrogado. E para quem precisa dos serviços, a dificuldade pode se apresentar e tem muita gente reclamando. O único caminho, por enquanto, é o site, o aplicativo. Agora, muita gente fala assim, Mônica, como é que é o acesso? Por favor, traga o passo a passo. E aí a gente convidou o advogado, o Elias Paniagua, com a gente nessa segunda-feira, para te orientar nesse sentido. Como utilizar bem o site e o aplicativo, porque esse é o único caminho para tudo, né, Elias? Bom dia, Mônica. Bom dia. É isso mesmo. O único caminho que a gente tem nesse momento são as redes de contato do INSS, o site, o 135 e o site da Previdência, que ele dá mais de 90 tipos de serviço que podem ser oferecidos. A gente vai mostrar um pouquinho hoje. Vamos mostrar então Vamos agora, né, para que você saiba como utilizar da forma correta. O Elias preparou um material aqui muito prático, né, porque muita gente tem reclamado, né, Elias? Muita gente. O primeiro caminho, né, que o pessoal precisa entrar é no próprio site do meu INSS e aí ele vai clicar no ícone entrar. Se ele não tiver uma senha, ele vai se cadastrar. Então muita gente às vezes não tem essa senha para se cadastrar. O INSS vai perguntar algumas questões como o nome do pai, nome da mãe, data de nascimento e vai fazer alguns questionamentos sobre a vida de trabalho. Quando que foi a última vez que a carteira foi assinada? Se ele paga carnê do INSS? Qual que é o valor de salário? Essas perguntas são para validar o acesso. Validado o acesso, ele vai criar uma senha que o INSS pede para ser uma senha com mais de 6 caracteres, colocando letras e números. Criou-se essa senha, ele vai conseguir entrar no site do INSS, que deve ser a nossa próxima página. E só para lembrar, o site é meu.inss.gov.br. Isso, você digitar lá meuinss.com.br, você já entra. Muito bem, então tá ali a forma, né, de você fazer o cadastro, caso você ainda não tenha. O próximo passo, depois de, né, se cadastrar e adquirir a senha, qual é, Elias? Realmente você vai colocar o seu CPF, então o login de acesso vai ser o CPF, você não vai criar nenhum nome, nenhuma abreviatura, é o seu CPF e aquela senha que você criou naquele cadastro que a gente falou. Tá. Então você coloca aí, você vai ter acesso à página principal do site do meu INSS. A gente tem duas páginas aqui, isso, justamente isso. É esse passo a passo. A primeira coisa que acontece, você vai digitar o CPF. Vai digitar o CPF, vai clicar em avançar. Quando você clicar em avançar, o seu CPF vai estar embaixo e você digita a sua senha. A sua senha. Isso. Muito bem, vamos para o próximo passo aqui para você utilizar bem, por enquanto, né? Esse é o caminho, o site do INSS. E depois, Elias? A plataforma do meu INSS, ela vai dar os principais serviços que são oferecidos. Então aqui, o segurado ele vai poder agendar um pedido ou fazer um requerimento, ele vai poder saber como que está aquela solicitação de benefício. Se ele já for um segurado, ele vai poder saber o extrato do pagamento dele, então ele vai conseguir ter acesso ao extrato, o que ele vai receber, que dia que ele vai receber, em qual banco, se ele tem empréstimo, qual valor vai ser descontado do empréstimo. Então, o histórico, se ele precisar de uma declaração do imposto de renda, que foi feito aqui no site do INSS, a gente tem. Então, aqui estão todas as informações necessárias, além dos pedidos. Então, eu quero fazer um pedido de aposentadoria, um pedido de auxílio-doença, eu consigo, mas eu quero saber as minhas informações sobre como está o meu pedido de auxílio-doença, como está o meu pedido de aposentadoria, como está o meu pedido de recurso que foi feito, se já recebi minha cartinha de concessão. Então, aqui ele tem acesso a todas essas informações. E mesmo com essa demanda muito alta, porque eu me lembro até que eu vi uma informação de que o 135 eles tinham reduzido até o atendimento e por isso as pessoas não estavam conseguindo muito pelo 135. No caso do site, está sendo tranquilo ou não? O site do INSS, algumas vezes, ele oscila. Né? Mas, como a demanda é muito grande no Brasil inteiro, mas com o passar do tempo e essa pandemia fez com que o sistema ficasse cada vez mais estável. Então, ele está estável, ele está conseguindo fazer aí o atendimento mínimo necessário. A pessoa tem que ir lá, digitar a sua senha. E aqui ele é muito autoexplicativo, ele melhorou muito com o passar do tempo. O site do meu INSS. Do meu INSS. Vamos lá para a próxima página, né? Ali tem os serviços que você pode solicitar, as consultas que você pode fazer. Pedido de aposentadoria. Isso, aqui a gente vai agora... Se a pessoa clicar no pedido de aposentadoria, ele vai abrir várias opções dos vários tipos de pedido de aposentadoria que a gente tem.
desde como simular a aposentadoria. Então, o INSS hoje ele já traz um simulador com todas as suas contribuições que você tem no seu cadastro de informações. E aí ele faz uma simulação. Ó, você está com 30 anos, você vai aposentar em tal data. Você está com 35 anos, você vai aposentar em tal data. Essas informações, elas precisam ser confirmadas no pedido. Então, quando a gente vai fazer o pedido, necessariamente o INSS vai conferir se aquela assinatura da carteira está correta, se tem mais algum outro documento para complementar. Mas o INSS tem cada vez mais atualizado o sistema para entregar a informação muito pronta para o segurado. Então, em casos de aposentadoria por idade, o INSS já tem entrado em contato com as pessoas que já complementaram os requisitos para informar do direito dele de ter essa aposentadoria. Como é que o INSS entra em contato? Até porque, infelizmente, a gente tem muito golpista por aí. O site do INSS ele vai informar no site. No site? Isso, no site. Tá. Não, é importante que as pessoas entendam que não há uma ligação por parte do INSS para informar, não há uma ligação para pedir um documento, é tudo via sistema. Então, o sistema ele vai informar se você tem o direito ou não. Tá bom. Tá? E ali a gente tem todas ele as tem questões todas as de outras, aposentadoria por tempo de contribuição, idade rural, da pessoa com deficiência. Aí o que o segurado vai fazer? Ele vai lá clicar que ele quer. Se ele for uma pessoa que quer uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai achar o tempo de contribuição, clicar em solicitar e ele vai aí caminhar para os próximos passos, que são apresentar essa documentação via sistema. É importante que as pessoas que forem fazer esse cadastro, é uma ferramenta muito virtualizada mesmo. Você tem que digitalizar o documento tem que estar num tamanho adequado em PDF para ser apresentado no sistema. Você vai apresentando todos os seus documentos. Essa relação de documentos, ela está no próximo passo. Então, no próximo passo vai ter lá, você precisa apresentar carteira de trabalho, documento de identidade, algum documento que comprove, certidão de tempo de contribuição. Então, lá estão todas as orientações para você ir anexando e você vai seguindo os passos, anexando os documentos. Anexou, fez todo esse processo do pedido de aposentadoria. Vai gerar um número de requerimento e esse número de requerimento você vai poder acompanhar. Vou mostrar daqui a pouco no local onde você acompanha esse pedido. Deixa a gente mostrar, né? Porque esse acompanhamento é importante, é preciso anotar esse número, né, do requerimento. Isso. E aí é o próximo passo que a gente falou, tá vendo? Eu escolhi a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Eu selecionei a que eu quero e aí então eu clico em avançar. Avançar. Selecionar, avançar. Vamos para a próxima página, pessoal, para a gente poder... Aí... Aqui são outros agendamentos e solicitações. Então, se você clicar lá em agendamento e solicitações, a gente falou só sobre aposentadoria. Aqui são todos os outros disponíveis. O que é? Uma atualização de cadastro, um benefício por incapacidade, o benefício assistencial, que é aquele benefício que a gente fala que é o benefício da LOAS, recurso ou revisão, pensão ou auxílio reclusão, salário maternidade. Então, aqui, nesse ícone agendamento e solicitações, eu abro todas as solicitações possíveis que o INSS pode me oferecer. Então, é um site muito autoexplicativo e ele está tentando facilitar o máximo possível a vida do nosso segurado. Principalmente nesse momento, a gente está sendo forçado a aprender isso. Isso vai ser muito bom para nós, porque essa digitalização é o caminho. É o caminho, não tem jeito, né? Não tem volta. Jeito, a gente não escapa. A gente tem mais uma única cartela, Isso, o Elias continua conosco, eu vou dar uma olhada aqui, até nas dúvidas que as pessoas estão trazendo para a gente. O que é isso? Consulta, solicitações? Eu trouxe outros dois ícones, que são a consulta de solicitação. Então, suponhamos que aquele segurado nosso, ele pegou e fez o pedido de aposentadoria dele. Certo. Ele vai entrar nesse ícone, na consulta, vai ver se saiu a carta de concessão dele. Ele vai clicar no ícone, vai ter carta de concessão. Se não aparecer nada, o benefício ainda não foi concedido. Mas quando for concedido, ele vai clicar em carta de concessão, lá vai aparecer a cartinha que ele vai receber pelo correio, normalmente, mas ele já tem acesso a essa carta de concessão. Outro ícone interessante que eu trouxe foi o extrato de pagamento. Muitos segurados e beneficiários, eles têm o seu recebimento de um auxílio-doença, de uma pensão, de uma aposentadoria. Aqui ele consegue ver o extrato do pagamento. Então, aqui vão ter todas as informações, desde quando foi concedida a aposentadoria dele, quanto que ele vai receber,
que dia que ele vai receber. Se ele, por acaso, fez um empréstimo, lá vai ter a descrição do empréstimo. Então, é importante esse acesso, porque senão o segurado só chega lá no caixa, só tem isso de dinheiro? Cadê o meu dinheiro? O que é isso? Aqui você tira o extrato. Mês de agosto, você recebeu isso, você recebeu aquilo. O 13º, você tem a retirada do empréstimo. A pensão alimentícia, caso tenha. Então, tudo aquilo vai estar descrito nesse extrato, que é um ícone muito interessante. É muito explicativo. Agora, tem dúvidas? Chama alguém da família aí, né? Justamente para ajudar. Nós temos os segurados do INSS, em sua grande maioria, eles são idosos. Isso. Né? E a grande maioria da população não tem tanto acesso a um computador para fazer isso. Então, é importante que haja esse auxílio, né? E tentar realmente procurar. Lá vai dar a solução para esse momento. Não adianta ir na agência porque ela está fechada. O 135 vai explicar, mas ele demora. Então, se você tiver alguém para sentar ali do lado com você e mexendo, explicando, vai facilitar muito. Muito bem. O Elias Paniagua continua com a gente aqui. Já eu volto com você, Elias. Foi esse primeiro passo a passo aí que a gente trouxe para você a respeito de como utilizar de forma correta o site do INSS. Hoje no Manhã Total a gente está conversando com você sobre o Meu INSS, né? Que o site, o aplicativo que tem sido muito procurados nessa pandemia e as pessoas às vezes têm algumas dificuldades. O Elias Paniagua, que é advogado, está aqui com a gente e no primeiro momento da nossa conversa ele trouxe todo o passo a passo explicando como que é para você solicitar, conferir alguma coisa aí que você precisa. Lá no nosso Facebook, uma amiga nossa, a Tereza, falou sobre perícia. Ela estava agendada, deixa me ver até aqui, Elias, aqui, olha, estava agendada para o dia 20 e agora, não, olha, eu estava agendada para o dia 20, mas agora não consigo acessar porque a senha está inválida. Nesse caso, tem como recuperar a senha? Tem como recuperar a senha, tem lá a possibilidade de recuperar a senha. Quando você faz o seu cadastro original, você pega e informa um e-mail. Esse e-mail, como outro qualquer sistema de recuperação de senha, você vai informar lá que você esqueceu sua senha, vai ser encaminhado um link para esse e-mail e aí você clicando nesse link você vai fazer uma nova senha. Uma nova senha. Outras perguntas que chegaram aqui para você, eu quero aproveitar. A Ione de Uberaba, por que ela está pagando o valor mínimo de dona de casa, que é de R$ 52,95? Isso está correto? Ela está pagando o valor mínimo de contribuição para a aposentadoria por idade. Esse valor está correto. Ela está mantendo esse vínculo com o INSS. Esse pagamento que ela está fazendo dá direito a ela a alguns benefícios, não todos, é importante a gente falar. Quais são os benefícios? O auxílio doença, aposentadoria por idade. Então, aquela pessoa, como o caso da empregada doméstica, ou como o caso do MEI, o microempreendedor, ele paga um valor menor do que os 20% estabelecidos pela legislação, só que ele tem alguns benefícios diferentes daquela pessoa que é um trabalhador comum, que tem o pagamento dos 20%. Certo. Então, quem paga 20% aposenta por uma aposentadoria por tempo de contribuição que existia antes da reforma. Agora, com essa nova reforma, as aposentadorias estão todas ligadas ao critério idade também. Em relação à perícia, por exemplo, tem uma amiga nossa aqui, a Marilda, está chorando aqui. Fui agendada para perícia hoje, mas está tudo fechado. A gente avisou aqui, inclusive, né, Marilda, que só dia 24 de agosto há previsão. No caso dela, o que pode fazer? O que acontece? Provavelmente, se ela não fez, ela tem essa oportunidade de entrar no site do Meu INSS e apresentar esse atestado médico ou relatório médico que deu o afastamento. É muito importante que o segurado ele entenda que esse relatório médico e esse atestado ele tem que ter o máximo de informação possível. Então, cabe ao médico que afastou colocar qual que é a doença que incapacita a pessoa e qual que é o tempo que ele precisa ficar afastado. Se esse atestado não tiver essas informações, o servidor do INSS e o médico que está fazendo a análise somente virtual, ele não está tendo contato presente para confirmar, ele vai se amparar naquele relatório. Certo. Então, aquele relatório tem que estar o mais específico possível. A doença, o tempo de afastamento, o CID, então tem que estar completo para ela ter o direito ao benefício momentâneo, que é esse de um salário mínimo. Então, se ele tiver a concessão da aposentadoria temporariamente, ele vai receber um salário mínimo.
quando as atividades do INSS voltarem, as perícias, e essa perícia for confirmada, se ele tiver que receber, por exemplo, um auxílio-doença de R$2.000, nesse momento ele está recebendo um salário mínimo. Ao fazer a perícia presencialmente no retorno das atividades, o INSS vai pagar o complemento desse valor. Muito bem explicado. A nossa amiga que está assistindo a gente lá de Uberaba também, a Sirlene, tem 66 anos, não tem contribuição no INSS e ela queria algum benefício, mas aí ela traz algumas situações que eu não sei se enquadram no auxílio-doença. Aliás, eu sei que não se enquadram. Fibromialgia, labirintite e artrose. Como é que fica no caso dela? Ela tem que começar a contribuir? O que acontece? O auxílio-doença, ele é um benefício concedido para aquelas pessoas que são seguradas. A gente tem que entender que o INSS ele é um seguro. Então, você paga o seguro e aí você recebe o benefício. Se a pessoa não paga esse seguro, mas tem uma doença, mesmo que ela comece a pagar, essa doença dela pré-existe antes dela pagar. Então, antes dela se tornar um segurado ou uma segurada, ele já tinha uma doença. Então, o seguro, que é o INSS, ele não vai pagar, porque essa doença já existia. No entanto, se ela começar a pagar o INSS, ela tiver naquele período de qualidade segurado e ela tiver uma nova doença, uma doença nova, não pode ser uma doença antiga, né? Aí sim ela vai ter o direito. Mais perguntas aqui para nossa amiga que quer saber o seguinte: como é que ela pode fazer o pedido de pensão em caso de morte do cônjuge, né, que era aposentado? Ele é um dos serviços estabelecidos nesse meu INSS. Ele vai lá, vai em agendamentos e requerimentos, pensão por morte. Vai ser solicitado alguns documentos. Documento dela, documento de vínculo com o cônjuge, que é a certidão de casamento, ou a certidão de óbito. Então, apresentando esses documentos, é um benefício que, se tiver com todos os requisitos, automaticamente ele sai um tempo muito curto. Tá. A nossa amiga aqui está perguntando, a mãe dela tem um tempo de contribuição necessário e fez 60 anos. Tem direito de se aposentar? Ela trabalhava, né? Só que durante a pandemia ela foi demitida e está recebendo seguro-desemprego. Este ano nós já temos a primeira virada da aposentadoria por idade. Para mulher, 60 anos e meio e pelo menos 15 anos de contribuição. Então, quando ela completar 60 anos, mais 6 meses, aí sim ela pode pedir a aposentadoria por idade. Tem um amigo nosso aqui, infelizmente ele não colocou o nome. Não, colocou sim, Pereira. Está quase 2 anos aguardando o benefício do auxílio-doença. Até hoje não teve resposta nenhuma. O que ele deve fazer? Com certeza, a resposta da perícia que ele inicialmente fez no INSS, ele já tem. Isso aí com certeza ele tem. O que pode ter acontecido no caso dele é ele ter entrado na justiça para rever a negativa do perito do INSS. Então, provavelmente, ele teve uma perícia, ele já tem com certeza o resultado dessa perícia, que deve ter sido negado. Ele entrou na justiça e aí sim, pode ser que esse processo dele esteja demorando, que ele não fez uma perícia, porque nós não estamos tendo nem perícias judiciais. Então, não está tendo essa perícia. Essa perícia, né? Nossa, complicado até. Tem uma amiga nossa, ela me mandou um nome, pelo que eu sei, você é do sul de Minas, né? Que você me mostrou aqui. Ela disse o seguinte, que perdeu a carteira de trabalho assinada quando ela tinha 9 anos. Tem como contar esse tempo? Ela tem 64 anos. A idade aqui ficou meio confusa para mim, mas ela perdeu a carteira de trabalho. O que acontece? O INSS, ele possui todos os nossos vínculos. Então, se a empresa pagou a contribuição adequada, esse vínculo está lá. Existiam contribuições muito antigas, que são as chamadas microfichas, que são fichas que o próprio INSS lá antigamente fazia o controle. Ele digitalizou essas fichas e ele pode ter acesso. Se ele perdeu a carteira, não tem problema, se a empresa efetivamente fez as contribuições. Então, se ela fez as contribuições e está lá no sistema, ótimo. Se ela não fez as contribuições, ela não tem um documento que comprova aquele vínculo, infelizmente ele perdeu esse tempo. Nossa. Mônica, fiz pedido de CTC, é o Orley que está conversando conosco. Atendi às exigências, ou seja, digitalizei documentos, enviei, não tive retorno até agora. Certidão de tempo de contribuição. Exatamente. Provavelmente ele deve ser um servidor público que ele quer utilizar aquele período que ele teve no INSS para levar para a atividade pública. A certidão de tempo de contribuição, realmente, até mesmo quando estava tudo normal, era um documento que demorava um pouco. Aqui na agência de Uberlândia,
tinha essa característica, demorava mesmo. O que ele tem que ver é se esse requerimento foi e no acompanhamento dos agendamentos dele tem alguma exigência. Pode ser que tenha uma exigência para ele cumprir essa exigência. É importante ele entrar no site e acompanhar esse requerimento dele aí. Aí, mais uma questão de auxílio emergencial, não, auxílio doença. Minha irmã estava agendada para amanhã, agora o que é que ela faz para reagendar? Esse benefício dele, essa perícia, perdão, ela vai ser reagendada. O INSS vai ficar de portas fechadas até o dia 24 a princípio, né? Para nós que atuamos no direito previdenciário, isso é muito ruim, porque é uma atividade essencial o auxílio ao segurado. Ao segurado, É essencial. O INSS ele deveria criar formas, ele tem feito todos os esforços possíveis para o site ficar funcionando, mas perícias precisavam ser feitas, mesmo que em tempos espaçados, porque são pessoas que estão deixando de ter o benefício. Exatamente. Isso aí é essencial, isso é essencial. Mais uma pergunta para você, do nosso amigo José André, do Saraiva, está afastado desde março deste ano. O benefício termina agora, dia 18 de agosto. Ele fez uma cirurgia no último mês e o médico pediu afastamento de 3 meses. Eu tenho que entrar com um novo requerimento ou pedir a prorrogação? Pedido de prorrogação. Pedido de prorrogação. Ele pede a prorrogação do benefício e já apresenta esse novo atestado, porque ele vai manter aquele benefício que ele está recebendo. Vamos ver se dá tempo de fazer mais algumas perguntas aqui. Eu nunca paguei o INSS, posso receber por idade, 60 anos? Não, pode, não, né? Porque se no INSS você tem que pagar para ter o benefício. Insalubridade, está valendo ainda? O Antônio, que trabalha numa empresa há 12 anos. Sim. A aposentadoria especial, né, que é concedida para aquelas pessoas que trabalham em atividades insalubres, ela se manteve, porém com algumas regras diferentes. Então, sim, respondendo a pergunta dele, ainda vale. A Ivone quer saber, nós falamos até sobre isso semana passada, sobre a prova de vida. Vai ter esse ano? Prova de vida. Houve a prorrogação da prova de vida e a pessoa ela pode ir ao banco, fazer a prova de vida dela como era normal, ou se houver a necessidade de mandar um procurador, não precisa mais esse procurador ser cadastrado no INSS. Basta essa procuração ser apresentada no banco. Carmen tem 57 anos, contribui a 22. Quando pode pedir a aposentadoria? Ela vai pedir a aposentadoria dela quando ela completar o quesito idade, que vai aumentando de 6 em 6 meses a partir desse ano. Esse ano 60 anos e meio, o ano que vem 61, 61 e meio. Então, provavelmente, uma continha muito rápida deve aposentar aos 62 para 63 anos. E a INSS sempre o Manhã Total preocupado em trazer para você, né, esclarecimentos. Foi isso que a gente quis hoje com a ajuda do Elias Paniago, que trouxe o passo a passo para você utilizar aí o site Meu INSS. Mais uma vez, obrigada, Elias. Obrigado, Mônica, mais uma vez. Boa semana, viu? Provando para nós. Obrigada.